Olá, eu sou Cândida Maria Pimentel Pereira, sou sanitarista e técnica área técnica de saúde da Diretoria de Gestão do Cuidado da DGC CESAB. Sou graduada em enfermagem pela Universidade Federal da Bahia e fui convidada para participar da aula da coleta de citopatológico do câncer de colo de útero. Então, essa é uma ação muito importante, a realização deste curso, porque o câncer de colo de útero é um câncer altamente prevenível, né? Através da coleta do Papa Nicolau, a gente busca as mulheres de 25 a 64 anos, né, que é o nosso público-alvo, e outras mulheres de outras idades, principalmente mulheres que nunca realizaram o exame, mulheres às vezes em zonas de difícil acesso, principalmente em zona rural, e a gente precisa realizar esse exame para descobrir essa doença e tratar em tempo oportuno. Então, a primeira etapa é preparar o ambiente e o material para o exame, organizar o ambiente e checar todo o material necessário. Então, vamos precisar de uma mesa ginecológica, uma escada de 2 degraus, mesa auxiliar, uma banqueta, foco de luz com cabo flexível, biombo, cesto de lixo, espéculos de tamanhos variados. É muito importante, gente, a gente ter espéculos de tamanhos variados, porque a gente vai realizar exames em mulheres que têm pouca relação sexual, não têm uma vida sexual ativa, mulheres que tiverem filhos de parto cesáreo, mulheres multíparas, mulheres que são de estatura grande, alta, então essa já utiliza o espéculo maior, certo? Então a gente vai conversar com a mulher, a situação dela, como é que ela vive sexualmente, para daí então a gente escolher o espéculo. A espátula de Aires, escova endocervical, gaze, avental para pacientes, lençóis, luvas de procedimento, óculos de proteção e máscaras, lâminas de vidro com extremidade fosca, frasco porta-lâmina contendo álcool a 96% e fixador celular. Então, vocês estão bem vendo aí também imagens do material que a gente vai utilizar. Eu sempre digo, né, em reuniões com secretários de saúde, que a gente precisa garantir os insumos. E esses insumos, eles têm que estar na sala. Não adianta você estar atendendo e dizendo, meu Deus, faltou espéculo P. Pega ali, por favor, a escovinha. Faltou luva, não. Quando você entrar na sala, a sala já deve estar toda organizada para que você tenha um atendimento correto e seja ágil no atendimento, porque muitas vezes, vocês sabem, né, as pessoas estão com outras demandas, querem voltar para casa, às vezes tem outra coisa para resolver, e aí a gente dá o tempo oportuno para poder fazer o exame de maneira correta. A segunda etapa da consulta: lavar as mãos antes do atendimento, chamar a usuária pelo nome, confirmar dados pessoais, orientar sobre os procedimentos que serão realizados, orientar a mulher na padronização e orientação e não usar o termo paciente, pois indica uma subserviência entre o procedimento, esclarecer dúvidas e reduzir a ansiedade e medo. Vocês sabem que esse procedimento é um procedimento que as mulheres às vezes ficam com vergonha, né, para poder ficar na posição ginecológica para a gente trabalhar, às vezes até pelo fato de a higiene, que às vezes ela não fez, por exemplo, tomou um banho de manhã e a gente está colhendo preventiva à tarde. Deixar essa mulher bem à vontade, que isso não tem nada a ver, o importante é a gente colher o exame. Preencher os dados do formulário com requisição do exame citopatológico durante a consulta de enfermagem. Descrever o histórico familiar, histórico ginecológico, histórico obstétrico. Identificar a lâmina da parte fosca com lápis, com as iniciais da paciente, o número do prontuário, a data da coleta. Tem alguns lugares até que coloca o CNES do serviço de saúde. Lembrando que a gente tem que pegar todos esses dados de melhor maneira possível para que a gente possa fazer um estudo geral a depender da situação do resultado do exame. Então, a coleta de Papa Nicolau em lésbicas, bissexuais e homens trans. A gente fala sempre pessoas que menstruam. Todas as pessoas que menstruam, elas precisam realizar o exame de Papa Nicolau. Então, o profissional de ginecologia
deve atentar às práticas sexuais ou exercícios sexualizados adotados pelas pacientes, independente de serem heterossexuais, homossexuais, bissexuais, assexuais, homens trans. Então a gente tem que acolher, cuidar da melhor maneira possível essa pessoa, independente da orientação sexual que ela tenha. A gente tem que orientar que se aquela mulher, ela está se relacionando com mulher naquele momento, mas que ela não é mais virgem, ela já teve relações sexuais, ela pode querer utilizar tanto o espéculo pequeno, mas às vezes elas não aceitam. Aí querem usar o cotonete ou só a espátula ou a escovinha cervical. Aí a gente conversa com ela, lembrando que o melhor exame é o exame correto do colo de útero, né? Que é usando a escovinha ginecológica, a espátula de ar no canto de colo de útero para poder pelar. E isso vai pedir o quê? Que coloque-se o espéculo. Então você conversa com ela, vê a situação e vê qual é a melhor maneira possível para poder realizar o exame. Os exames ginecológicos devem ser discutidos com a paciente, envolvendo junto com o melhor método. Mulheres que já iniciaram a vida sexual devem ser examinadas com a coleta periódica do Papa Nicolau. Então a gente sempre tem que lembrar que necessariamente as mulheres elas não necessitam estar todos os anos lá fazendo o Papa Nicolau. Se ela tiver 2 exames, duas coletas que deram negativas, elas podem levar 3 anos sem fazer coleta. Mas a gente tem que sempre estar orientando. Isso vai gerar o quê? O custo-benefício da realização do exame, né, em relação ao SUS. Segunda etapa, solicitar que a mulher esvazie a bexiga e vista o avental com abertura para frente. Orientar que ela sente à beira da mesa ginecológica, fique relaxada e auxiliá-la no posicionamento. Realizar o exame clínico da mama, vídeo rastreamento de câncer de mama na nossa literatura do Ministério da Saúde. Colocar a mulher em posição litotômica na mesa ginecológica o mais confortável possível, cobrir parcialmente o abdômen e os membros inferiores da paciente com lençol, calçar a luva, pôr o óculos de proteção, a máscara e se posicionar de modo que permita uma adequada visualização. Realizar a inspeção da genitália externa, vulva, períneo, monte de Vênus, separar os grandes lábios e observar grandes e pequenos lábios. Você vai observar a simetria, a coloração, a integridade do tecido, a presença de secreção. Nessa hora, a gente observa alguma anormalidade, é um ferimento, é uma verruga supergestiva HPV. Então, tudo que tiver ali relacionado, a gente já observa e já trata, certo? Dessa segunda etapa, avisar a mulher que ele irá introduzir o espéculo, de maneira calma, vocês estão vendo aí na foto, né? Introduzir o espéculo e expor o introito vaginal afastando de formas labiais com os 2 dedos da mão esquerda. Introduzir o espéculo com a mão direita e o espéculo suavemente na vagina no sentido longitudinal oblíquo, tornando o cuidado com o meato urinário, girando para o sentido transversal. Abrir o espéculo em rotação de borboleta no sentido da paciente, procurando individualizar o colo. Visualizar o colo. Na verdade, aí vocês podem escolher a posição em pé ou sentado. Tem profissionais que preferem fazer o exame em pé. Eu prefiro sentado, eu acho melhor, para você visualizar. Se a gente não visualizar o colo, gente, não adianta a coleta do exame, certo? Ela não vai ser de maneira correta. Então, a gente tem que procurar o colo, visualizar. Geralmente, a gente dá uma descida do espéculo e sobe, como se estivesse dando um mergulho. Aí você busca o colo, você visualiza melhor. A borboleta do espéculo deve estar posicionada à esquerda do profissional. Observar o canal vaginal e o colo uterino. Então, vocês vão observando. Se vê alguma alteração no colo vaginal, como é que tem esse colo uterino. Se tiver com ferimento, com alguma sugestão de infecção, vocês anotam também no livro. E atenção, não lubrificar o espéculo. O espéculo ele pode ser molhado no soro fisiológico, caso você ache que está tendo muito ressecamento na parede vaginal. Importante. Para melhorar a lubrificação das mulheres, devemos orientar o uso de natifas, 1 mg, por 20 dias, realizando a pausa de 5 dias antes de realizar a coleta.
Nas mulheres com risco de câncer de mama, deve orientar o uso de promestreno ou vagitrate por 20 dias, realizando uma pausa de 5 dias antes da coleta. As mulheres que fizeram histerectomia total por patologia benigna pode ser liberada do exame. Então, aquela mulher que ela fez uma retirada de útero, ela fez uma histerectomia no momento de um parto, mulher que fez histerectomia por algum problema benigno, vamos dizer assim, um mioma. Então, ela teve uma patologia benigna. E aí, ela não teve sugestivo de câncer no passado. Então, essa mulher, ela pode ser liberada do exame, certo? Nas mulheres que apresentam leucorreia abundante, deve-se fazer abordagem sindrômica, orientar a paciente e realizar a coleta após 30 dias finalizado o tratamento. Então, você vai conversar com ela. Como é que está tendo um prurido? Como é que está esse corrimento? Quantos dias tem esse corrimento? Como é a vida sexual ativa dela? Daí você vai ver como que você vai tratar essa mulher, né? Então, para facilitar a visualização do colo do útero, devemos, após introduzir o espéculo, fazer uma elevação do mesmo e depois fazer um movimento de descida do espéculo, aquele movimento de mergulho que eu falei para vocês. Então, se essa mulher, ela tiver com muita secreção, né, você vai observar essa secreção dela e tratar, certo? Etapas da consulta ginecológica, a consulta do citopatológico. Então, vocês estão observando aí a escovinha, né, com essa luvinha azul aí. A espátula de Aeres já foi passada e aí já está a coleta endocervical, certo? Aí no colo do útero. Lembrando que, se uma mulher, ela tiver com muita secreção na vagina, mas você vê que dá para colher o exame, você pega uma pinça longa com um chumaço de gás na ponta, dá uma limpada daquela secreção ali e colhe o exame normalmente. Caso não possa fazer desse jeito, você vai tratar aquela mulher e depois de 30 dias ela voltar para fazer o exame de novo. Então, como realizar a coleta ectocervical? Encaixar a ponta mais longa da espátula de Aeres no canal endocervical, apoiando-a firmemente, fazer a rotação completa de 360 graus para a coleta de células da ectocervice pela raspagem da parte côncava da espátula. Vocês estão observando aí direitinho como é que está o colo, né? E a gente passa a espátula de Aeres. Depois você vai dispor o esfregaço de maneira uniforme, com uma fina espessura no sentido transversal, na metade superior da lâmina, no lado onde fica a região fosca, depois desprezá-la. Então, você passa a espátula de Aeres e depois você despreza. Você vai colocar ela até metade da lâmina. Como realizar a coleta endocervical? Inserir a escova endocervical por meio completo da endocervice e fazer um movimento giratório de 360 graus, né? Então, aí, ó, Papa Nicolau raspando as células do colo de útero. O colo de útero visto durante o exame. Então, tá aí, vocês estão vendo a escova endocervical novamente no colo de útero. E dispor deste material no sentido longitudinal da lâmina até o final, fazendo um movimento giratório com a escovinha, especialmente na ponta da escova. Então, você vai pegar aquela parte que faltou ali para completar a lâmina, passa o material da escova endocervical e evitar deixar espaço livre entre as amostras. Depois você vai armazenar as lâminas no frasco porta-lâmina com álcool a 96% ou utilizar fixador celular. Realizar a finalização do exame preventivo, avisar que o exame terminou e retirar o espéculo. Então, você vai manter o espéculo aberto, afastá-lo do colo do útero delicadamente e fechá-lo antes de retirar do canal vaginal. Você não vai poder o espéculo aberto você puxar, você vai fechar delicadamente e ir tirando devagar. Desprezar o espéculo do local adequado, retirar as luvas e lavar as mãos. Auxiliar a mulher a descer da mesa ginecológica, orientando a troca de roupa. Explicar os achados visuais do exame e orientar as condutas necessárias. Enfatizar a data do retorno para o recebimento do resultado do exame. Então, a gente tem que acolher bem a mulher, deixar a mulher o mais
relaxada possível. Isso vai fazer com que o exame seja mais fácil para ela. E ajudar a mulher a descer da maca, ajudar a sair da maca. Ter muito cuidado com as pacientes obesas, porque a maca ela é uma maca estreita, né? A mesa ginecológica é uma mesa estreita, então ela pode cair. As pessoas idosas, as mulheres com deficiência, né? A gente precisa ter todo o cuidado do mundo para a gente realizar esse exame de maneira correta e sem nenhum dano a ninguém. Recomendações para a prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, referente à coleta do Papa Nicolau. Não utilizar adornos, né? Isso já é certo. A gente não deve ficar utilizando pulseiras, colares demais, brincos grandes, né? Então, os adornos são os mais discretos possíveis. Utilizar a luva de procedimento e trocar somente os materiais do exame. Higienizar a mão antes e após o procedimento. Utilizar avental de proteção de respingo no torso. Utilizar máscaras descartáveis. Trocar lençol e camisola a cada paciente. Utilizar espéculos descartáveis. Descartar material em lixeira com pedal. Higienizar a superfície da maca e mesa auxiliar e foco com álcool a 70%. A organização e envio das lâminas. Vedar bastante o porta-lâmina. Registrar a etiqueta o número de lâminas que estão no recipiente seguro, evitando que a solução derrame. Então a gente tem que olhar bem se está vedado, se está fechado direitinho. Colocar os porta-lâminas em recipiente junto com a ficha de atendimento do dia e enviar ao laboratório. Então tá aí o porta-lâmina que vocês estão vendo. E enviar ao laboratório o mais rápido que você puder. A gente não adianta ficar colhendo exame e estocando na unidade, né? Então, fez o exame, quanto mais rápido essa mulher receber seu resultado, melhor. Mais rápido vai ser o tratamento dela. Então, eu só vou citar aqui o sistema de informação do Siscam, que outra colega minha, em outra aula, vai falar. Mas esse sistema, né, é um sistema de uma versão de plataforma web que entrega o sistema de informação do câncer de colo de útero, CISCOLO, e do câncer de mama, CISMAMA, implantada em 30/10/2012. Esse sistema por objetivo, quando ferramenta de gestão, fortalecer as ações de controle e prevenção desses cânceres. Então, esse sistema, ele monitora qualquer câncer de mama ou de útero que der alterado. E a gente precisa alimentar esse sistema, certo? O Cris Gomes vai falar com vocês. Uma coisa que eu fiz em um município que eu trabalhei, eu fiquei responsável sobre todo câncer de mama, todo resultado de mama e de colo de útero que desse alterado. Então, todas as mamografias, todos os exames de Papa Nicolau que chegavam ao resultado que tivesse alterado, eu lia todos os exames, separava os alterados eu colocava um bilhetinho solicitando que o agente comunitário chamasse aquela paciente à unidade de saúde que eu trabalhava. E essa paciente eu orientava para a gente fazer o tratamento, encaminhava e fazia esse rastreamento de 6 em 6 meses. Como é que está essa paciente, para poder alimentar o Siscam. Porque o Siscam, ele faz o quê? O segmento da paciente. A paciente descobriu que ela está com câncer, ela vai tratar, em que parte do tratamento ela está. A ideia da gente é essa paciente sair o mais curada possível, o mais rápido possível. Certo? As referências que eu utilizei foi do Ministério da Saúde, que a gente utiliza para câncer de mama e colo de útero. E eu quero agradecer a vocês por terem participado deste curso, né? Espero ter colaborado com o aprendizado de vocês e estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço.